Certo, pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é mais uma edição do Diálogos Éticos e Inteligência Artificial, que é uma parceria do AIRES, capítulo PUC-RS, com o projeto RAIS, onde a gente sempre traz, uma vez por mês, um convidado para fazer uma fala especial para a gente debater um tema e desenvolver alguns conteúdos e tal para enriquecer os diálogos sobre o uso ético e responsável da inteligência artificial. Então, hoje a gente tem aqui na edição de junho o professor e palestrante Steven Gouveia, da Universidade do Porto, que gentilmente aceitou o nosso convite. O Steven já é um velho amigo nosso aqui do Aires, ele já está com a gente há bastante tempo participando dos eventos, participou presencialmente de dois congressos aqui na Aires, aqui no Brasil, e participou recentemente também do Iriscast, fez uma gravação interessante que também está disponível no site da Iris. E agora ele está participando desse Diálogos Éticos e trazendo um tema que a gente vai gostar bastante, que é o uso de inteligência artificial para produzir e executar peças de arte. Então, vou passar a palestra para o professor Steven. Steven, a palavra é sua. Ok, obrigado por mais um convite e mais uma colaboração. Estou muito contente por continuar com estas oportunidades. Hoje eu vou falar então, se eu estiver a falar muito rápido, digam para eu baixar o ritmo um bocado. Eu vou falar então sobre, basicamente é uma espécie de caso de estudo sobre uma discussão sobre os limites ou não da criatividade artificial. Neste caso vou falar do violoncelo, de um instrumento específico musical, mas eu acho que o argumento pode-se generalizar, e eu também vou fazer isso na apresentação, para outros instrumentos, outras práticas artísticas e assim. Começar por dizer o quê? So, Molly, I'm just introducing that I will talk about how the cello can be a case study for like thinking about artificial creativity in general, like broadly considered. So, a inteligência artificial então tem transformado vários campos. Uma das coisas que eu trabalho bastante é na saúde, onde eu tenho o meu projeto de 6 anos na Universidade do Porto, mas também trabalho outros temas que estão ligados à AI e às, sei lá, às consequências em diferentes áreas, por exemplo, à democracia, para a intimidade humana, etc. Nós sabemos que já há vários, ou está bem documentado na literatura, várias vários modelos que podem auxiliar na composição de práticas artísticas. E eu acho que o violoncelo, por ser um instrumento bastante rico na sua extensão expressiva, mas também é um instrumento muito complexo de ser tocado. Tipo, para perceberem um bom violoncelista, ele precisa de mais de 15 anos de treino intensivo para poder, uh, nem é ser um master do tema, mas para poder tocar pelo menos alguma das composições. Então eu acho que pensar se uma AI pode tocar o violoncelo parece-me uma questão interessante. Um, Esta palestra, então, vai especificamente falar sobre algumas perspectivas históricas sobre a performance e a composição do violoncelo. Depois vou abordar alguns desafios que são biológicos e artísticos de tocar o instrumento. Depois vamos rever um bocado as tecnologias de AI que já existem, tanto para a composição musical e para a própria performance robótica de instrumentos. E depois, com este preâmbulo, digamos assim, teórico, vamos especificar se há ou não uma viabilidade para acreditar que uma AI pode tocar o violoncelo. E aqui, quando eu digo tocar, não é apenas fazer notas, mas é tocar com a complexidade, com a profundidade humana e estética que os seres humanos tocam. Para começar a falar só, é uma história curiosa sobre o violoncelo mais famoso do mundo, assim. Este violoncelo foi construído por Stradivari em 1711, a pedido deste médico francês, François Chico-Lyon. Depois da sua morte, o violoncelo fica perdido
vários vendedores, até que há um jovem violoncellista, John Lee Paul, que compra o violoncelo no leilão, e em 1912 ele está a dar um concerto, e a meio do concerto há um intervalo, e ele pôs o violoncelo no palco e vai então para o backstage, descansar um pouco, fazer a pausa. E nesse, entretanto, há um senhor da audiência que se levanta, isto foi em Paris, levanta-se, sobe ao palco e tenta pegar no violoncelo, e nesse entretanto o do palco volta para o palco e depara-se com uma pessoa a tentar tocar o violoncelo e a perguntar-lhe: mas como vai se toca isto? A parte interessante da história é que esta pessoa era Bonaparte, Napoleão. Era Napoleão que estava a tentar exercer, sei lá, o seu caráter peculiar e estava a tentar tocar um violoncelo. E acho que esta é uma espécie de anedota que mostra também o quão complexo é tocar um violoncelo, porque não é qualquer pessoa que pode chegar a um palco e de repente sequer pegar bem no violoncelo. Este instrumento depois ficou muito famoso porque vários grandes compositores da nossa história também tocaram, tiveram o privilégio de tocá-lo e utilizá-lo para as suas composições: Beethoven, Chopin, Shostakovich. E em 2008 ele foi vendido por 20 milhões de euros e agora é emprestado, digamos assim, para vários violoncelistas para condições específicas. Okay, so Molly, I'm just doing a very short introduction. So this is a funny story about the cello. So this is considered the most famous cello in the world. There was this guy who was playing the cello. He was a professional cellist. He was playing in 1812, and during the break, someone from the audience just came to the stage and tried to hold the cello. And then the musician came back and was like, what the hell are you doing? But he was like also in panic because the person who was trying to do that was Bonaparte Napoleon. And this is a funny story about this cello. Ok, so de volta para o violoncelo. Eu agora vou fazer aqui um preâmbulo, digamos assim, mais técnico da complexidade musical do cello. Primeiro temos a mecânica do arco. O arco é uma peça tocada com a mão direita, que determina basicamente a produção do som, o tom e também a articulação com o faseado. Pequenas variações da velocidade no arco e pequenas diferenças de pressão vão então produzir diferentes timbres, diferentes notas. E claro que, olhando para a perspectiva da AI teria que conseguir controlar todos estes micro-ajustes, que nós vamos ver que parece uma tarefa mais fácil em teoria, mas que na prática é algo muito difícil para uma AI conseguir replicar. Depois temos a afinação, não é? Ou seja, não basta tocar a nota, é preciso tocá-la na nota certa, e isso vai exigir então um posicionamento muito milimétrico dos dedos. Isso, para isso é preciso basicamente ter a posição dos dedos correta, mas também é preciso haver uma espécie de feedback sensorial constante, não é? Para o músico conseguir perceber se tem que tocar mais abaixo ou mais acima, etc. E claro que é muito difícil ver uma AI, pelo menos nos dias de hoje, que consiga ter esta precisão de toque sensorial tão desenvolvida ao ponto de apenas uma corda muito fininha poder dar um feedback relevante. Depois temos aqui técnicas muito específicas de tocar o violoncelo, como o vibrato, não é? O vibrato é feito com a mão esquerda, na nota, na corda, desculpem. E o vibrato é uma técnica muito específica que demora o seu tempo para um ser humano aprender, não é algo que se aprenda intuitivamente, é algo muito difícil de fazer. E novamente, parece muito difícil imaginar uma AI que possa, pelo menos, fazer um vibrato natural, não é? Nós daqui a nada vamos rever, digamos assim, as aplicações robóticas que tocam o violoncelo na atualidade, e nós vamos ver que é impossível para eles fazerem vibratos. Depois, claro, tocar o violoncelo exige uma mudança de posição constante, não é? Do corpo. É preciso fazer transições entre momentos mais intensos, outros menos. E isso parece bastante difícil de explicar, pelo menos para já. E depois, claro, há aqui toda uma componente humana que tem a ver com a habilidade de interpretar uma obra musical, não é? Nós sabemos que as composições musicais estão tipificadas, não é?
uma determinada linguagem musical. Mas, de facto, se vocês puserem 10 músicos a tocar a mesma partitura, todas estas 10 músicas vão soar diferentes em momentos diferentes. Porquê? Porque há sempre um elemento de interpretação musical a acontecer. E isso tem a ver com a expressividade do artista, se ele é mais expressivo corporalmente ou menos. Tem a ver com a própria formação do artista, por exemplo. Se um cellist, como é que se diz? Um músico, cellist, como é que se diz? Um solista? Não se diz isso, não. Acho que não, não sei. Pronto, alguém que toca o violoncelo, se for de uma tradição mais russa, por exemplo, pode tocar de uma forma mais forte, mais fria, quase mais cerebral, enquanto que outras tradições podem tocar com mais emoções, com mais expressividade. E claro que tudo isto são componentes humanas, digamos assim, não é? E é muito difícil conceber que neste momento alguma AI tenha estas componentes que são essencialmente humanas e possa replicar então a performance musical legítima ou relevante. Uma breve história sobre o violoncelo, porque eu acho que também nos ajuda a perceber a complexidade do violoncelo. Ele nasce da família dos violinos no século XVI, mas no início ele tem apenas uma espécie de papel instrumental para o violino, não é? Para enaltecer os sons agudos do violino. No período barroco, ele já começa a ser considerado um instrumento mais que apenas um instrumental, digamos assim, ou de apoio, e temos as famosas suítes de Bach, não é? Onde já vemos, começamos a ver cruzamentos rápidos de cordas, movimentos bastante complexos do arco, temos acordes duplos. E é interessante, por exemplo, que os manuscritos de Bach originais não tinham marcações dinâmicas, não é? E isso então exigia que o próprio músico tivesse que interpretar as tais notas, e isso torna toda a performance, digamos assim, musical bastante mais difícil do que poderia ser. Um pormenor que eu acho interessante é, até ao barroco, o violoncelo é tocado em pé, ou semi-fletido, ou seja, o violoncelo não tem uma perna de apoio. Ele é tocado com a caixa do violoncelo é inserida nos joelhos e o músico tocava em pé, exatamente porque, como não tinha um papel importante, ele era tocado só alguns minutos por música e por isso não tinha o próprio músico não tinha que ter uma postura mais confortável e mais definida para poder tocar. Mas com o período clássico, nós vemos que isso começa a mudar. Os suítes, por exemplo, de violoncelo de Beethoven, nós começamos a ver que o violoncelista já toca muitas notas durante muito tempo e então a postura do violoncelista também muda e passa a ser uma postura sentada. Pronto, o período clássico começa com a tentativa do virtuosismo do violoncelo, depois temos o romanticismo que se foca muito na expressão da emoção. Temos aqui, por exemplo, algumas composições muito interessantes. O conceito para violoncelo em si menor, 104 de Dvorak, por exemplo, nós notamos o som da tristeza e da nostalgia, não é? Neste caso, é uma composição sobre este músico que vive exilado fora do seu país e ele descobre que a sua paixão de vida, que ficou no país, faleceu durante um período de guerra e ele então escreve esta composição, uma espécie de choro emocional, sobre o qual ele sente falta da sua terra. E pronto, é uma peça bastante profunda em termos emocionais. No século XX, nós temos a expansão técnica e sonora do violoncelo. Começamos a ter técnicas muito agressivas no arco, posições rítmicas completamente extremadas entre o muito rápido e o muito lento. Temos também algumas tentativas de explorar o violoncelo na sua plenitude, ou seja, não só o arco e a corda, mas também os pizzicatos têm maior relevância. O pizzicato é tocar a corda com o dedo, né? E depois no século XXI temos Yo-Yo Ma e Rostropovich, onde basicamente inventam técnicas onde, por exemplo, esta técnica do Legno, que é basicamente tocar uma espécie de percussão na própria caixa do violoncelo enquanto se está também a tocar as cordas. Tudo isto acrescentaram maior complexidade, ou seja, historicamente temos uma complexidade cada vez maior, temos um uso mais prolífico do instrumento, e depois também temos, na atualidade, temos a hibridização do violoncelo e, ao mesmo tempo, sintetizadores e computadores que ajudam a dar uma maior, uma maior ambivalência ao próprio som que você cria.
Temos também, por exemplo, a criação dos violoncelos eletrónicos, que era uma coisa que não existia até então. Claro que há um grande debate sobre se tocar o violoncelo eletrónico é a mesma coisa que tocar o violoncelo, mas eu não vou falar sobre isso. Pronto, uma pequena história do violoncelo. Agora vamos. So, Molly, I was just giving a brief story about the cello. So, it started as I don't know how to say Baroque time, but it was just a support instrument. So it was played just a few minutes, just a few notes. The violin was more important there, but then with time, the cello gained more importance. The cellist needs to sit because before he was playing without sitting. And then there is the attempt to explore the full instrument. For example, you can do nowadays there are techniques where you can do percussion with the body of the cello. It's not only playing with the chords. You can also like tap on the body of, and this creates a more complex way to play the instrument. And I think this raises also the difficulty for an AI to be able to play the cello. So that was the sum up of the slides. So now we will go. Agora vamos para os desafios aquilo que eu chamo os desafios biomecânicos do tocar o violoncelo. Não é? Nós queremos uma AI, nós queremos considerar o estudo de caso de uma AI tocar o violoncelo, nós queremos perceber como é que o ser humano toca o violoncelo e depois perceber como é que isso pode influenciar ou não a performance, digamos assim, artificial. E quando nós olhamos para a biomecânica, que tem a ver com a anatomia do próprio corpo humano, e aqui nós vamos ver que as teorias do embodiment vão ser muito importantes para explicar porque é que uma AI não consegue tocar a violação na atualidade. Há aqui toda uma série de componentes corpóreas que são altamente relevantes para tocar bem a violação. Por exemplo, nós usamos então o movimento do arco. O movimento do arco é influenciado pelas costas, pelo braço e o antebraço, pelo pulso e a mão. Tudo isto tem uma grande complexidade anatómica que é muito difícil de replicar a nível robótico. Eu a seguir vou mostrar algumas imagens de robôs que conseguem, por exemplo, fazer o movimento de fletir os trapézios e os deltoides, mas não conseguem, por exemplo, mexer os músculos flexores do antebraço. Ou seja, temos capacidade robótica para uma função, mas para tocar o violoncelo é preciso que todo o conjunto do corpo esteja articulado de uma forma coerente e nenhuma AI ou nenhum robô neste momento consegue fazer essa articulação. Temos também, ou seja, eu antes falei da mão direita, não é no arco, mas agora temos toda uma série de desafios para a mão esquerda que toca instrumentos, não é? Mais grave. Temos uma série de músculos que são essenciais para a técnica de vibrato, para gerar variações, expressões e notas muito específicas. E claro, temos todo um problema que tem a ver com a afinação, não é? Porque a força um dedo tem que fazer na corda tem que ser milimétrica, ou menos de um milímetro, tem que ser muito, muito específica. E tudo isso é feito através do uso de uma série de músculos, ossos e tendões que estão treinados muitos anos para conseguir fazer esses movimentos. E não é certo que uma AI consiga ter novamente toda esta complexidade. A própria postura da estabilidade corporal é muito relevante também para tocar bem o violoncelo. Temos os nervos das costas, o core abdominal, o facto de um violoncelo tocado sentado ter que estar ligado ao chão, não é? Ou seja, precisa também haver uma coordenação dos pés e das pernas para tocar o violoncelo. E depois há aqui um aspecto muito interessante da teoria embodiment que tem a ver com a respiração. É? O breathing é muito importante também para a própria performance. O músico profissional, o violoncelo, vai, de certa forma, coordenar os seus movimentos com a sua respiração, como é que se diz? Inspiração e expiração. Tem que haver aqui uma coordenação de vários sistemas biológicos para que uma nota saia afilada, etc. E manter todo este equilíbrio, que eu chamo de biomecânica, é algo muito complexo. Não é? Nos seres humanos isto pode durar anos e anos e anos. E no robô, pelo menos para já, eu acho que não é possível desenvolver esse tipo de habilidade biomecânica. Depois temos estes eram os desafios biomecânicos, agora temos todos os desafios que são propriamente artísticos, não é? Ou seja, o posicionar o arco, o fazer a própria técnica de vibrato,
medir o peso e a velocidade do ar. Tudo isto influencia o tipo de expressividade que é possível dar. So, Molly, just a brief sum up of this. So there are biomechanical and artistic challenges for an AI to play cello. So basically, when a human is playing the cello, he is using many parts of his body, her body. They are using very specific muscles, bones. They are all coordinate for the same ending. They are also matching their breathing with the movements they have to do with the arms. And all of this raises a lot of complexity for an AI to be able to replicate. So it's not just a technical thing that an AI needs to do. It needs to incorporate all these biological dimensions that I think, at least for now, that robots are missing. And we will check the literature on that before, and you will see how they like a lot of this complexity. And therefore, it's really hard to say that an AI can play the cello, at least in a sound way, as a human play nowadays, at least. We will see about the future. Agora vou fazer uma espécie de divisão da literatura sobre música e AI. Nós temos vários modelos que servem de apoio para a composição musical. São algoritmos que são desenvolvidos e que funcionam bastante bem. Temos, por exemplo, este programa da OpenAI, o MazeNet, que é baseado em milhares de composições de muitos compositores. E basicamente nós podemos, por exemplo, criar aqui, nós temos que pedir a este computador para dizer assim, olha, eu quero esta suíte de Bach, mas em versão funk carioca. Seria interessante. E ele faz isto, não é? Ele pega nas notas e na complexidade do Beethoven e transforma no estilo de funk carioca. Pronto. Estes modelos têm sido usados já por seres humanos, por exemplo, Robbie Williams, ele fez um álbum inteiro apoiado por este tipo de tecnologia. Deixem-me só mostrar. A Google também tem o seu software, temos aqui o Magenta, que também serve basicamente. Embora o primeiro use Deep Learning, este aqui já usa redes neurais, então isto cria algumas diferenças em termos de output, de capacidade. Se por um lado aquele recria estilos musicais já existentes, este aqui tem a capacidade de criar novas texturas que nunca existiram. Ou seja, ele tem a habilidade de perceber que notas existem no mundo e quais é que nunca foram tocadas ou nunca foram compostas. E ele pode criar então estas notas que são totalmente originais. E depois temos aqui o Ivan, que é muito interessante. É usado mais para composições orquestrais. E ele é usado bastante, por exemplo, para fazer a trilha sonora de filmes, de videojogos. Por exemplo, este jogo muito famoso, Tales of the Coleman. Todo o jogo foi musicado por AI. E um fator interessante é que este é o primeiro modelo de AI que é membro da Sociedade Francesa dos Direitos Autorais. Ou seja, sempre que uma composição criada por esse sistema é vendida, ou é tocada, ou é ouvida, a própria empresa ganha então os direitos de autor que seriam alocados a um ser humano. Mas a sociedade francesa, isto levanta questões de ética e dos direitos autorais, que eu não vou tocar, mas eu acho interessante que já haja uma legislação europeia, neste caso em França, onde estão a ser atribuídos direitos autorais a sistemas de AI. Depois, se eu estava a falar agora de composição musical, agora vamos ver performance robótica. So, Molly, just a quick sum up again. So I was just reviewing the AI models we have for musical composition currently. So they are very useful. They can even do like very original music. And I was giving the case of Hiva, where this company is already receiving royalties for specific compositions made by the AI. So an AI is already receiving money, is part of the French Society of Royalties or author rights of author and authorship. Yeah, something like that. And I think it's an interesting case. And next we will review performance for robots who are performing the instrument, not only composing
Temos, por exemplo, o Shima, que foi criado pela George Tekio. É um marambista, então é um robô muito simples. Ele toca, eu acho que ele tem 4 baquetas e ele toca músicas originais. Já tocou ao vivo em vários festivais, já deu TED Talk, um pouco interessante. Depois temos o Dear Gleb, que é um pianista virtual, ou seja, é um modelo de AI, mas que está, digamos assim, imergido num piano real. E este piano, este modelo é treinado com são do pianista Gold, e basicamente ele consegue tocar, não é bem interação, porque não há um feedback constante, mas o músico real toca em colaboração com o virtual, mas sem haver feedback sensorial, ou seja, não há aqui, já, todo a performance já está pré-determinada. E pronto, este robô também já tocou na Áustria, por exemplo, fez um hit com o Francisco Tristano. Depois temos aqui o. Ups, só tem dois. Temos aqui o robô violinista, que foi criado em 2007. Como podem ver, é um robô específico. A Toyota quis fazer este robô não para criar um robô que tocasse o violino, mas porque a destreza, principalmente nas mãos, que é necessária para tocar o violino, é muito relevante para outras tarefas, como, por exemplo, para a assistência médica, não é? Para poder cozinhar, para poder limpar, poder apoiar, por exemplo, idosos. Então, desenvolvendo um robô capaz de tocar violino, nós podemos usar esta tecnologia para aplicá-la a outras tarefas, e era esse o espírito do projeto da Toyota. Também tem tocado ao vivo, música tradicional chinesa, e as pessoas dizem que, pronto, que toca razoavelmente bem o robô. E depois temos então o caso do violoncelista robô, criado pelo Frederic Graham. São 2 braços robóticos impressos em 3D. Este robô já tocou no Malmö Live Concert Hall, na Suécia, tocou conjuntamente com uma orquestra sinfónica, supostamente tocou uma peça específica com afinação perfeita. No entanto, ele não conseguia fazer grande parte das coisas que um violoncelista humano faria, por exemplo, o vibrato ou ajustar a tensão dos dedos. Ou seja, ele tocou muito bem, mas aquilo que ele tocou muito bem era muito simples do ponto de vista musical. Não é? Com notas muito simples, com pouca duração, com pouca complexidade. Como podem ver, olhando, e eu já fazia essa crítica, mas olhando para a biomecânica dos robôs, não é? Nós não temos aqui quase nada. Temos movimentos muito fixos, muito limitados, que não permitem que o robô possa ter habilidade. E depois temos aqui um caso muito interessante, que é do Beethoven X, que é um modelo da AI que foi criado, acho que é na comemoração dos 500 anos de Beethoven, ou 300, já não sei. Mas basicamente Beethoven deixou a 10ª Sinfonia por compor. Ele tinha composto metade da Sinfonia, ou seja, compôs 2 movimentos, mas outros 2 movimentos ficaram por compor. E então a Sociedade Alemã de Beethoven, assim, desafiou uma série de musicólogos, mas também de computer scientists e artificial intelligence scientists, para desenvolver um modelo de AI que fosse capaz de acabar de forma coerente a composição, neste caso a Sinfonia 10ª. E basicamente foi isso que aconteceu. Este grupo de especialistas, liderado por Matthias Buder, que é um cara muito interessante, ele dá palestras, já assisti a palestra dele, ele é um cara muito interessante, que já trabalhou com grandes nomes da música internacional. E neste caso ele liderou então este projeto de criar um modelo de AI, e este modelo de AI, a base de dados era as obras completas de Bach, os bolsos que já foram encontrados, as sonatas, mas também composições de músicos que foram altamente influenciados pelo próprio Beethoven, como é o caso de Bach. E basicamente o modelo AI, o objetivo era então captar os padrões, não é? As harmonias, as estruturas musicais de Beethoven, e depois tentar então de forma coerente acabar a tal 10ª sinfonia. E o resultado, deixa eu ver se eu falo mais sobre isto também. E então o resultado foi que os 2 movimentos que faltavam foram gerados pelo modelo de AI. Claro que houve aqui sempre uma constante
supervisão humana, não é? Uma afinação do modelo, ou seja, não foi um modelo que de repente, não é? Deu o output e ficou assim. A equipa ia afinando, digamos assim, o modelo, ou seja, eles recebiam o resultado, os musicólogos e especialistas de Beethoven depois tentavam fazer, digamos assim, criar a estética de Beethoven naquela composição. Mas a verdade é que depois deste trabalho, que foi um trabalho de alguns meses, a composição, ou a décima sinfonia, foi criada, foi estreada ao vivo, com uma orquestra ao vivo, pela Orquestra de Bonn. Bonn é um lugar mais ou menos especial para Porto Alegre, por causa do Nicholas, que está lá. E foi então nessa cidade que pela primeira vez foi tocada a Sinfonia décima de Beethoven, que era algo que não existia no passado. Ou seja, há aqui uma série de questões filosóficas que eu não abordo no capítulo, mas que eu acho interessante. Então, por exemplo, claro que neste caso nós não temos uma composição autónoma da AI, não é? Temos uma parceria onde a AI e o ser humano estão em constante colaboração. Mas aqui levanta questões como questões do ponto de vista da ética e da filosofia, que é, será que os dois movimentos criados pela AI são uma extensão legítima ou não da obra de Beethoven? Se pode ser considerado uma composição de Beethoven? E depois levanta esta questão de, ok, mas se nós aceitamos os dois movimentos para completar a sinfonia são Beethoven, porquê parar aí, não é? Por que não fazer uma 11ª sinfonia com o mesmo modelo? Onde é que se pode parar, não é? Qual é o limite aqui da criação e da legitimidade criativa? E são questões filosóficas que eu acho interessante, mas que não vou tocar nelas. Eu acho que este exemplo mostra, no fundo, como é que a AI pode nos ajudar a ampliar o potencial criativo entre mantendo, de certa forma, a tradição humana, mas também inovando, de certa forma. Okay, a quick sum up again for Molly. So I was just reviewing the performer instrumentalist robots. So as you saw in the images, they are very basic. They cannot do many movements, so they lack a lot of the kind of complexity that we need uh, to to play the cello in a sound way. And then I talked about this very interesting study by Matthias Hodker and his team. So they were basically invited to complete an unfinished symphony by Beethoven, which is the Symphony number 10. Beethoven left just two movements from that symphony, and the two final movements were basically created by the AI. And then this raised a lot of questions about, is this a sound or legit extension of Beethoven's creativity or not? Why should we stop here, or can we create other symphonies using the same models? So it raised a lot of questions about like ethical questions about artificial creativity and authorship, etc. Next, I'm not sure how I'm doing with time, but será que nós podemos distinguir entre música composta por humanos e AI? Eu aqui vou rever alguns estudos sobre isto e nós vamos ver que é interessante. Por exemplo, este estudo de Barrat, 2024, 37 pessoas foram usadas neste estudo, pediram para ouvir uma música que elas não sabiam se eram de origem humana ou origem artificial e basicamente pediram para depois medir a sua reação, digamos assim, a sua self-awareness of the emotional performance, o seu feedback emocional em relação às músicas. Se eles achavam que era uma música altamente emocional ou não. E basicamente o interessante é que quando eles não sabiam a origem das músicas, a reação era idêntica em termos de resposta emocional. Mas aconteceu aqui um plot twist. Quando eles sabiam que a música era feita por AI, as suas respostas emocionais diminuíram. Isto mostra o quê? Mostra que basicamente há uma espécie de viés negativo de músicas compostas por AI. Isto é reforçado por outros estudos que mostram o quê? Mostram, por exemplo, que músicas profissionais são altamente resistentes a composições de AI, ou seja, se eles souberem que aquilo é feito por AI, eles negam muito a sua validade, a sua legitimidade. Mas o interessante é que quando nós colocamos estas pessoas a ouvir uma música e dizemos que foi feita por AI
mas na realidade foi feita por humanos, os músicos vão desconsiderar essa peça musical, mesmo que tenha origem humana, e temos também o oposto a acontecer. Nós dizemos às pessoas que aquilo foi criado por seres humanos, mas é uma música composta por AI, e as pessoas também vão ter uma reação positiva, de resposta positiva a essa composição. Ou seja, eu acho que o ponto central é que nós somos altamente enviesados, porque neste caso o input, não é? A música é sempre a mesma, não é? O input musical é o mesmo. Só que a autoria, a natureza da autoria, parece influenciar algo que deveria ser objetivo, não é? Seria só a apreciação estética assim, daquelas notas musicais. E acho que isto é interessante para debater este caso, porque, no fundo, mesmo que haja um violoncelista robô que toque muito bem o violoncelo, à partida, muitas pessoas vão dizer que ele não toca bem o violoncelo apenas por ser um robô, exatamente porque parece que nós temos estes vieses contra a inteligência artificial. Olhando então para aquilo que eu chamo de desafios da 4E, né, da teoria dos 4Es, da cognição, embodiment, extended, enactive and embedded. Nós temos estes 4Es que são teorias da filosofia da mente, mas basicamente aquilo que eu digo é que uma AI sentir um corpo orgânico, não é? Como considerado pelos 4Es, vai ter muita dificuldade em conseguir tocar então o violoncelo. Por exemplo, por causa da falta de ajuste muscular, por causa da dificuldade de reproduzir vibratos e a própria interpretação emocional das peças, por ter uma estrutura biomecânica altamente limitada, mas também por ter uma ausência de respiração natural. Tudo isto são aspectos corpóreos que são altamente interessantes e que permitem o feedback do ambiente com o ser humano constante e que a AI não tem neste momento. Nós podemos analisar então aqueles robôs e especificar o que é que eles têm em falta, não é, do ponto de vista dos 4Es, não é? Acho que vocês já perceberam aqui um ponto. Por exemplo, se olharmos para o robô violinista, é certo que ele toca aquela música tradicional chinesa muito bem, mas todas as performances são todas iguais, todas as vezes. Só é exatamente igual. Se vocês colocarem um músico profissional a tocar a mesma música, é impossível que ele vai tocar exatamente da mesma forma essa composição musical. Porquê? Porque, novamente, há aqui uma grande complexidade musical, há uma constante interpretação. E nós vamos ver que, por exemplo, os músicos profissionais normalmente tocam inseridos numa orquestra, não é? E isso implica o quê? Implica que o músico seja um elemento de embodiment, de impedimento constante, não é? Além de ele ter que tocar o seu instrumento, ele tem que estar atento, tem que ter feedback sensorial de como é que, por exemplo, o seu naipe, ou seja, os colegas do violoncelo estão a tocar, mas também como é que os outros grupos de instrumentos estão a tocar, e além disso, como é que o maestro está a exigir o ritmo, e depois também o próprio feedback do público, não é? O feedback do público é altamente importante também para dinâmicas específicas em composições orquestrais. E basicamente aquilo que eu faço no resto do artigo é explicar do ponto de vista de cada um dos 4Es o que é que se poderia fazer, ou seja, os robôs neste momento não tocam bem, mas o que é que se pode fazer do ponto de vista dos 4Es para que eles pudessem tocar bem? Por exemplo, do ponto de vista do embodiment, eu digo, por exemplo, que podem-se desenvolver músculos artificiais que podem emular a tensão e o relaxamento muscular que existe nos seres humanos, e isso poderia permitir então a tal maior fluidez e rigidez do movimento. Muito importante seria o desenvolvimento de sensores de tatos, né, de feedback hepático, ou seja, áptico, ou seja, que o robô possa sentir a pressão e possa ter uma resposta, além de transmitir algo, possa sentir também essa resposta de pressão. E depois também todo o conjunto de, do próprio material, não é, do robô. O robô tem que ser feito de um material que lhe permita ter uma flexibilidade, mas ao mesmo tempo uma rigidez que lhe possa permitir estar, por exemplo, equilibrado em toda a performance musical. Depois, olhando para o embediment, nós precisamos de robôs que tenham uma habilidade de fazer uma análise acústica em tempo real, não é? Possam ajustar o celular, por exemplo, as suas cordas, em diferentes ambientes. Como sabem, os concertos, por exemplo, de música clássica acontecem em muitos diversos sítios, não é? Desde igrejas a salas contemporâneas, museus, etc. E o próprio músico, ele consegue, ele tem a habilidade, porque é um ser embodied, não é? E tem embeddedness,
ele consegue adaptar a sua performance ao ambiente onde ele está a tocar. Mas o robô, à partida, como não tem esta capacidade, ele vai tocar sempre a nota com a mesma força, com a mesma intensidade, independentemente do sítio onde esteja. E nós sabemos, por exemplo, que uma sala muito grande, uma igreja, tem um som muito específico e os músicos conseguem adaptar a sua performance a esse ambiente. Depois temos aqui também uma tentativa de ir pelo inactive aspecto, e basicamente isso passa por haver uma escuta tanto passiva como ativa, não é? Como eu disse, eu tenho que ajustar o seu som, por exemplo, aos sons dos colegas, mas também dos outros naipes e também do próprio maestro. Tem que ter, por exemplo, capacidade visual de reconhecer os próprios movimentos e gestos dos maestros, que é algo que os robôs neste momento não têm. Olhando para a Extender, também temos aqui o facto, por exemplo, daqueles modelos de AI serem meramente de composição, e aqui nós podemos que estes modelos sejam, digamos assim, imergidos em robôs, ou seja, precisamos usar a sua capacidade de composição para a performance. E, no fim, no fundo, eu acho que o modelo dos quatro E's da cognição pode nos ajudar a fornecer algumas pistas sobre como é que nós vamos pensar o futuro da inteligência artificial do ponto de vista da performance propriamente instrumental, e que essa performance seja cada vez mais humana, não é? Ou seja, tenha a profundidade emocional que os seres humanos têm, e que eu acho que neste momento nenhum robô, nenhum modelo de AI possa recriar. No fundo, acho que é isso que eu tenho para dizer. Agora podemos abrir o debate. Não sei se foi muita coisa. Oh, just a final sum up for Molly. So Molly, I was just reviewing now some of the criticism we can do from a 4E cognition background. So there's all these 4E, like the embodiment, embeddedness, inactive, and extended. So I was trying to give a few tips for future AI developers that if you want to really develop an AI that can perform in a genuine format or way, a genuine a sound, very human-based, like performance. If you want to do that, you need to develop a lot of these 4E aspects that are relevant. You need artificial muscles, for example, that are able to move as we move. You need, I don't know, haptic feedback, which means that the robot needs to also feel the pressure he's doing, to adapt in real time how much pressure he needs to do forward. He needs to have visual sensors to understand the indications of the maestro, for example. He needs also to have hearing feedback from the colleagues of its NIPE or the other cellists, for example, but also the other musicians, the other instruments. So yeah, finally, he also needs to have this embeddedness where any musical performance needs to be adapted to the place where you're playing. So if you're playing in a church, it's different from playing in a museum or in a big hall. So human musicians, they can adapt their force, their power, their quality of sound through different places and environments, but an AI will always play the same way. At least current AIs, they will always play the same way, with the same force, with the same sound, no matter the environment they are in. And I think this is a problem because a lot of musical interpretation is based on this ability of human cells to adapt to each context. Okay, I think I'm doing that. I will not do it in Spanish now, Molly. I hope you got this. And I'm open for debate now. You can also do questions in English if you want. Then I can answer in English or Portuguese. Thank you very much. Obrigada, professor Steve, por essa fala. Muito legal. Já estou vendo que tem algumas mãozinhas de parabéns. Gente, pelo formato original aqui dos diálogos éticos, a gente tem agora um momento para perguntas e respostas, para tornar a coisa mais dinâmica e tal, mais interessante mesmo para todo mundo. Eu estou vendo que tem uma pergunta no chat, então vocês podem levantar a mão se quiserem perguntar, ou escrever a sua pergunta no chat.
Tem uma pergunta aqui do Marcelo, mas ele está presente, acabou de levantar a mão também, então eu acho que vale a pena ele pegar a palavra e perguntar em voz aqui para a gente, Marcelo. Então, em duas perguntas, professor Stier, a, a gente vai É. fazer agora esse bate-bola com os integrantes aqui, a assistência. Então, quem tiver pergunta é só levantar a mão e o Marcelo é o primeiro aqui com a palavra. Obrigado, Ana. Parabéns, Né? professor Steven. Congratulations for presentations. Very interesting. E a sua apresentação, professor Steven, me remeteu a várias questões que levam ao movimento humano. Por exemplo, um robô utilizando a inteligência artificial simular um jogador de futebol, um craque, um Neymar, Cristiano Ronaldo. Daqui a pouco nós estamos indo para essa linha, né? De várias, não, enfim, são infinitas possibilidades. E a minha questão é justamente nessa linha, é uma questão epistemológica. É possível uma inteligência artificial reproduzir a complexidade do corpo humano em movimento expressivo, né? Esses detalhes que a pessoa tem num arco, que é só muito característico. Ah, um jogador que sabe cobrar uma falta de uma certa maestria. Será que a inteligência artificial conseguiria reproduzir esse movimento específico? O que lhe parece, professor Steven? Ou seja, eu dei o exemplo da performance do violoncelo, mas este argumento pode ser generalizado em muitas outras coisas, não é? Como desporto, entre outros. Agora, aquilo que eu acho que este caso específico mostra é exatamente, primeiro, que aquelas teorias muito internalistas da filosofia da mente sobre aqueles cenários, por exemplo, do Brain in a Vat, nós podemos reproduzir toda a mente humana, reproduzindo apenas os padrões neuronais, por exemplo. Eu acho que estes exemplos mostram exatamente que isto está errado, não é? De facto, a nossa mente não acontece só na nossa cabeça, não é? Como dizem os teóricos da 4, é, mas a nossa mente é estendida também pelo nosso corpo, e não de forma instrumental, mas de forma essencial, não é? O tamanho das nossas mãos, a forma como respiramos ou não, tudo isso é altamente influencial para a própria atividade mental. E então, eu acho que a questão epistemológica é de facto, é um desafio, não é? Será que uma AI pode ou não? Mas eu acho que, no fundo, aquilo que nós estamos a perguntar é algo que já se discute em filosofia da mente há muitos anos, não é? Há muito, muito tempo, em que a AI está, no fundo, a fazer uma nova pergunta, mas que já existe há muito tempo, que é exatamente essa, de qual é a relação entre a vida mental e o cérebro, ou o corpo, ou a conexão do cérebro, corpo e ambiente. Um, Agora, eu tenho uma intuição, digamos assim, eu tendo, eu tenho algum trabalho feito em filosofia da mente e nesse trabalho eu também vou por estas abordagens mais da 4E, embora eu tenha uma posição muito específica que desenvolve num livro de Philosophy in Neuroscience, da Paul Grave, de 2022, mas que não vale a pena detalhar aqui, mas eu acho que temos que levar a sério esta ideia de que a mente não acontece só no cérebro, mas eu acho que, no fundo, aquilo que o grande desafio que nós temos aqui não é tanto filosófico, mas é até empírico. Não é? Ou seja, será que existe algum material no mundo não biológico, não orgânico, não baseado no carbon-based biology, não é? Será que nós conseguimos reproduzir toda esta complexidade biológica em outro tipo de materiais que não sejam carbon-based? Eu acho que o desafio neste momento é esse. É um desafio técnico ou empírico e não tanto filosófico. Não é? Porque, a partir de aquilo que interessa do ponto de vista da reprodução do sistema, muitas vezes é a sua funcionalidade, não é? É a sua função. Uma cadeira é uma cadeira independente do material, desde que eu tenha uma estrutura que permita tentar um ser humano. O facto de ele ser plástico ou de metal, claro que influencia aspectos ligados
conforto, por exemplo, ou custo, etc. Mas não influencia a definição da cada um. E algumas pessoas olham para o corpo humano e para a vida mental desta forma. Agora, eu acho que o desafio dessas pessoas, que eu não concordo com elas, mas o desafio para essas pessoas é um desafio empírico. Então, será que existe algum material no mundo com poderes causais semelhantes àqueles que nós temos? E se sim, qual será esse desafio? Este projeto de haver um cello a tocar violoncelo ou a jogar futebol, por exemplo, nós já temos alguns robôs também que jogam futebol. Aliás, essa aplicação é uma das mais conhecidas, não joga muito bem, mas temos casos, por exemplo, de algo que, por exemplo, são as Brain Machine Interface, não é? Desenvolvidas, por exemplo, por Miguel Nicolelis e a sua equipa, onde se implantam exoesqueletos em pessoas que, por exemplo, perderam a habilidade de caminhar. Nós podemos treinar o cérebro e o corpo dessas pessoas para voltar a caminhar fazendo uso de um exoesqueleto que os suporta fisicamente. E se calhar o futuro, eu acho que passa mais por uma espécie de. Passa mais por apostar neste emergence, onde respeitamos a biologia humana, mas adicionamos algo ao corpo humano, em vez de fazer só um robô altamente diferente do ser humano. Eu acho que se tivermos que apostar, Brain Machine Interface teria que ter a nossa aposta e a pura AI, não é? A ideia de robotizar, digamos assim, uma performance, acho que teria menos probabilidade de ser bem sucedido. Não sei se isso é uma coisa de interessante. Obrigado, professor. Eu compartilho também dessas inquietações aí com o senhor também. Tá bom, A obrigada, Mônica. obrigada, Oi? Vai falar ainda, Marcelo? Não, não, não. Perdão. Obrigada, então, por sua pergunta. Obrigada, professor Steven, pela sua resposta. A gente tem aqui no chat uma pergunta da Omoomi. Ela escreveu: Thank you very much. My question is that besides copying the styles and pattern of music, is there something uniquely human in the human composers' works that AI cannot produce yet? I wonder if there are distinctive features of human-produced music that experts can use to distinguish AI from human creativity. Right. Aí você fique à vontade para responder em inglês, Uh, e a gente acompanha daqui. I think it's an interesting question, but I think, like, if you look at music or art in general, if you only look at the artwork, I don't think there is nothing that you can distinguish if you only look at the final product. But of course, art is more than just the final product. It's all about creating the process, right? Having an idea and then thinking about how to materialize that idea, and then selling this idea to an audience. So all these are very humanly based uh, acts, I would say. So, and this is why these studies that I was talking about putting people to hearing like music that was made by humans and by AI, and they are really bad at distinguish that because we are only look at the final product. But the interesting thing of these studies was that once people know the authorship of the compositions, they will have different feelings towards that composition. So if, for example, you say that they were made by humans, but it was actually composed by an AI, people will have a positive feedback of that composition and the other way around. So if you say it was made by an AI, but it was actually made by humans, people will react negatively to that composition. So I think from an objective point of view, if you look at only the artwork, it will be very difficult to find a distinguished human trace. But I think art is more than just the final product. It's all about the ideas, the emotions that I was visiting Madrid and I saw Guernica in Museo del Prado. And there you had the actual painting, but you also had another
which I consider an artwork, which was the first draft of the painting, and how Picasso, during the actual realization of the piece, he changed a lot of his ideas. First, the first draft was actually a very realistic image. You had a real horse there, you had real human figures. And from the time and the different compositions, Picasso was trying to say something about his emotional view about the civil war of Spain in that case. So if you look at all the artwork only, I don't think you can do it. But if you look at the institutional practice of producing artworks, I think there is something humanly relevant there. Good. I'm not sure it's a good answer for you. Is there any other? Oh, so there is a follow-up, right? Maybe I'll. So, do you want to say? Because I don't want to. Do you want to say your question loudly? Or should someone from the. So maybe Anna or Rafa, if you want. Sim. Ok. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu estender aqui para ver se tem mais alguma mão levantada. Não. Eu vou fazer uma, então. Na Tem verdade, eu outra, gosto dessa. Ana, tem outra pergunta ali da Molly no chat, eu acho. Oh, é verdade. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler então, Steven, de novo para você e daí você responde, ok? I also wonder if the musicians whose music is used to train AI models should partly own the AI products or at least be recognized as co-composers. Also, human composers be entitled to work compensation for the use of their music. Aí temos aqui uma questão mais envolvendo ética, Yeah, so, daí fica à vontade para responder. So this is a side question, I think, that I was not focusing on the paper that I wrote. So it's under submission, so this is why I didn't share the draft, but hopefully it will be published. But I didn't touch a lot on this. I know, like, I have colleagues who are, for example, here in Braga at the conference. They are experts on authorship and AI, how like product generated by AI basically problematize our traditional theories about authorship. I think it's reasonable to say that the companies who develop these models should be like financially compensated as well. And I don't think it's a big deal. Another thing is if these products should be open from an authorship point of view, like a royalty point of view. Like, as you know, for example, everyone in this room can publish Plato or any, older author, exactly because they don't fit the legislation or the rules for authorship. So maybe I think adapting products based on AI under this jurisdiction will be an interesting thing because it can actually lead to a development of human creativity, right? If you think about the world of art is a very elitistic, a very white man, very base, like very sexist world, if you think about it. So I think these models can actually be a way to create a justice, like in a sense, it can help to solve this problem of inequality of access to both the world of art, but also the production of art. If you want to be an artist today, you need to go to France, you need to go to this fancy, school and, develop. But actually, a lot of people, even children, are highly creative, right? And if they can be orientated in a good way, they can actually produce very interesting artworks. And I think these AI models can be a tool to enhance human creativity. I know this seems a bit paradoxical, but if everyone is able to think, and I think we are all able to think, and to think creatively,
I don't think we should not be artists just because we don't have the material talent, to paint as Picasso or others. I think if you can use models of AI to produce our ideas into a practice, into a material, I think that's actually fine. And I think it's reasonable from an expert point of view. Of course, I'm not saying that this would be considered like fully human creativity, but I think we have space to create a new category of creativity. So you would have museums where only pieces made by humans are part, and then you can have these hybrid museums, for example, where people can also expose their art. So you don't need to be elitist and deny, the value, the aesthetical value, because they have aesthetical value. If you show pieces made by robots painting to people, if you don't tell them it was made by a robot, they will say wonderful things about it. So it means there is aesthetical value here. There is emotional value as well. So yeah, I think that's what I have to say. Thank you, Molly, for the great questions. Very much. Thank you for the response. Okay. Thank you, Moumi. Muito boa pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, a gente já está próximo de encerrar, então, se ninguém mais tem o que falar, eu vou. Eu gosto dessa palestra, eu já tinha assistido ela antes uma vez, e a questão que me surge aqui, o debate foi diferente, né? Essa é a parte boa, você repete a palestra, mas os debates são sempre diferentes. A questão que me surge aqui é sobre aquele estudo que você mencionou, onde a gente tem os vieses de um viés negativo sobre a música ser composta por uma IA ou executada por uma IA, quando, na verdade, isso é um tanto indistintivo, né? Como a gente consegue entender isso, não só por causa do violoncelo, né? A arte é um elemento importante nas nossas vidas, mas a gente sabe que a IA ela tem sido usada para performar tarefas extremamente úteis e necessárias, por exemplo, na parte de cirurgia, na parte médica em geral, na produção da indústria. A coisa é muito mais densa e útil do que a gente pode imaginar. Assim, é uma abrangência enorme no uso da inteligência artificial. E esse viés negativo que a gente tem com o robô, ele é uma coisa bem antiga, né? Assim, eu gosto de ler Asimov, eu gosto dos robôs do Asimov, isso aparece lá nos anos 50 do século passado, nos contos e nos romances dele, falando sobre esse problema dos humanos de terem, de aceitarem, né, a presença de robôs. Então, parece que era uma espécie de profecia, se é que um dia iam surgir robôs no mundo, e eles surgiram, a gente ia se comportar dessa maneira, e de fato é o que está acontecendo. Então, é, existe algum diagnóstico ou algum mecanismo para dirimir isso, ou como levantar estudos, ou pelo menos entender de onde vem esse viés e esse preconceito, para que a gente possa até lidar com isso de uma maneira mais assertiva e positiva, para que É, a gente sabe que a presença dos robôs no mundo, ela não é um modismo, ela veio para ficar e é uma evolução e pode ser benéfico ou não, dependendo do uso que a gente faça disso. sim. Então, para quem vai ter que lidar com isso daqui para frente, como a gente consegue, talvez, enfim, o que que você É, pensa sobre isso, se existem estudos sobre isso, de tornar a interação entre humanos e robôs menos atritosa ou de aprender o nosso comportamento usando esse exemplo dos robôs para até promover um conhecimento melhor da mente humana, do comportamento humano, da psicologia humana. Existe alguma coisa nesse sentido? passaram muitas coisas pela cabeça, mas primeiro eu acho que é perceber, nós temos uma grande tendência para o antropomorfismo, não é? Esta ideia de que nós, seres humanos, é que somos, se nós olharmos para a nossa relação com os animais, por exemplo, isso é muito notório de como é que, pelo menos no Ocidente, o ser humano é o centro do universo, no sentido metafórico da coisa. E depois, mas a questão é se nós, eu acho que olhar para a relação humano-robô ajuda-nos também a perceber
os problemas que nós temos nas relações humanas, não é? Se olharmos para o mundo atualmente, temos o Irão, o Israel, a faixa de Gaza, não é? E o que todos estes exemplos mostram? Mostram que, se calhar, a AI pode ser um instrumento que nos pode ajudar, por exemplo, a ser menos humanos, no sentido positivo. Há aquela história aquele título do Nietzsche, que eu não gosto nada, mas, do autor, mas ele tem este humano demasiado humano, não é? E eu acho que muitas vezes nós somos muito ou demasiados humanos. Nós somos seres emocionais, e por causa disso somos altamente enviesados, e nós temos, de certa forma, de aprender a calibrar as nossas emoções de alguma forma. Ou seja, muitas vezes escolher bem não é apenas sentir, mas é também pensar, não é? E usar aspectos cognitivos para nos ajudar a influenciar as nossas próprias emoções. Nós temos uma história evolutiva grande que influencia a forma como nós reagimos aos ambientes, não é? As nossas reações emocionais são muito baseadas no nosso passado evolutivo. E eu acho que a AI pode nos ajudar, por exemplo, nós temos vários exemplos, por exemplo, nós temos um grande viés na contratação laboral, por exemplo. Homens têm a tendência a ser mais contratados e a ganhar mais. Uma das formas que nós podemos resolver este problema é já usar sistemas de AI, onde o género da pessoa é totalmente escondido, não é? Podemos fazer, por exemplo, entrevistas onde a voz da pessoa é distorcida, é alterada através do modelo de AI, ou é alterada mesmo a presença visual, de forma a que isso não influencia a decisão do próprio, da própria pessoa que está a contratar, por exemplo. E porquê? Porque nós temos vários estudos que mostram que estes vieses são altamente difíceis de negar. Ou seja, mesmo que uma pessoa esteja conscientemente a par de que existe misoginia na contratação laboral, essa pessoa vai na mesma ser influenciada inconscientemente por aspectos na sua decisão. Eu acho que a AI pode nos ajudar, no fundo, a sermos um bocado mais justos. E isso tem tudo a ver com outro trabalho que eu desenvolvo, que tem a ver com o facto de eu achar que, por causa de todos estes problemas, digamos assim, de origem evolutiva, nós não somos. A evolução não nos fez para sermos as pessoas mais justas. E por causa disso, nós temos que adaptar também tanto as nossas emoções e os nossos sentimentos a outros aspectos que nos possam ajudar a fazer ou a tomar melhores decisões. Mas no fundo é isso, é tipo, não é? Tipo, eu acho que os robôs são no fundo mais uma frisa narcísica, não é? Da humanidade, mais uma, não é? As tais quatro frisos narcísicos. Se calhar nós não somos assim tão especiais, não somos assim tão únicos, e isso pode nos ajudar a tornar-nos também mais humildes, não é? De certa forma. Agora, se é isso que vai acontecer, não sei. O que nós estamos a ver primeiro, o desenvolvimento tecnológico está focado num grupo muito reduzido da população, e isso pode levantar grandes questões a nível de democratização desse conhecimento. Não é? Nós temos, por exemplo, a China, que supostamente tem um regime altamente imoral, contestado, não é? Estão a desenvolver grande parte dos seus sistemas com open source, não é? Database completamente aberta, enquanto que os Estados Unidos, que seria a terra da liberdade, etc., todos os modelos da OpenAI são altamente secretos e ninguém sabe muito o que é que está acontecendo ali. Então, pronto, vivemos neste paradoxo, não é? Existencial quase. Mas eu acho que também temos uma oportunidade e acho que devemos também agarrar esta oportunidade para coisas boas. Não sei se disse alguma coisa relevante. Muito bom. Obrigada, professor Steven. A gente está encerrando aqui os diálogos éticos de hoje. Eu quero apenas ler um comentário que o Lawrence deixou para a gente aqui no chat, enquanto isso. E ele diz aqui, ó, apenas uma pequena contribuição. Eu sou um entusiasta da geração de músicas por IA, já usei vários modelos. Atualmente, o melhor modelo é o Fusion 6 de IA para geração de música, é da empresa europeia, chama Easy Music. Apenas como curiosidade, vocês podem ouvir aqui, tem o link para a gente ouvir a música que ele compôs com a IA, bem legal, letra do ChatGPT, e a voz e a melodia feita pelo Easy Music. Obrigada, Laurence. Eu já vou clicar daqui a pouquinho, antes de terminar essa fala. Agora eu quero só agradecer o Steven mais uma vez
Essa foi a edição de junho dos Diálogos Éticos em Inteligência Artificial, promovido aqui pela parceria entre a Aires, o QRS e o projeto RAIS. É sempre um prazer conversar com você, Steven. Muito obrigada mesmo, Obrigado. de novo. E, pessoal, a gente se vê então no mês que vem, sempre na última quinta-feira do mês, e vai ter mais uma fala com um especialista de alto nível, assim como foi o de hoje. Agradeço muito a vocês. Um grande abraço, a gente está encerrando. Tchau, Obrigado tchau a pelo convite. todos. Adeus. Até à próxima. Obrigado.